Olá, eu sou Rodolfo Santiago, estamos falando a respeito dos tratados internacionais e quando nós falamos sobre isso, é preciso lembrar a respeito do que é um tratado em si, pensar um pouco a respeito desse conceito, identificar qual é a natureza jurídica de um tratado internacional, perceber como é que o nosso ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro lida com os tratados internacionais e onde eles se localizam dentro do nosso ordenamento, pensando assim na sua natureza jurídica. Precisa também, é fundamental também caracterizá-los, perceber como é que eles funcionam, quais são as regras de procedimento para o estabelecimento de contratos e como é que eles se firmam, qual é a eficácia dele e pensar de onde se extrai, qual é a fonte que determina esse procedimento ou essa eficácia e tudo mais. Bom, os tratados internacionais em si, perceba que eles, antes de tudo, eles devem ser entendidos como acordos entre nações. Evidentemente que todos esses acordos, eles encontrarão limites na própria natureza de uma nação. Então, um dos componentes que estabelece uma nação, que estabelece um Estado, é o reconhecimento de sua soberania. Então, em âmbito internacional, reconhece-se a soberania do Estado e isso termina trazendo consequências significativas, que, sendo assim o Estado soberano, ele pode agir de acordo com o seu próprio interesse. No entanto, essa ação em âmbito internacional deve levar em consideração também o interesse do outro, e aí nasce a natureza, estabelece a natureza jurídica dos tratados internacionais. Eles são reconhecidos como acordo de vontades, ou eles são reconhecidos como contratos em si. E sendo contratos, termina sendo reduzido a termos, e esse termo ele vai dizer como que aquela relação deve ser estabelecida entre dois países, entre dois estados, mas também como pode ser estabelecida através a relação jurídica ou esse acordo de vontades entre mais de dois estados. Então a gente pode ter tratados internacionais no qual figuram dois estados ou muitos outros estados que seriam multilaterais em si. Então, o que é que ele faz? O que é que um tratado internacional faz? Ele vai proteger interesses de determinadas áreas, certo? Um tratado internacional protege interesses em determinadas áreas. Mas o grande objetivo dele é desenvolver a cooperação pacífica entre as nações. Ora, existe do que é um tratado, o que é uma ratificação, o que são os plenos poderes, o que é a reserva, o que são as partes em si, o que é o terceiro estado, as organizações internacionais, e vai falar também a respeito da eficácia dos tratados. Além disso, a Convenção de Viena, ela traz um aspecto importantíssimo. Ela vai falar sobre como os tratados devem ser interpretados e tudo mais. Então, e fala a base maior da Convenção de Viena, ela ficou estabelecida no ano de 1969. E o que é que a Convenção fala? A Convenção estabelece entendimentos, regras, princípios, procedimentos de como os tratados internacionais devem ser estabelecidos. Então, sabendo que ela vai dispor sobre os direitos dos tratados ou como que os tratados internacionais devem ocorrer, ela vai apresentar conceitos, vai dizer para a gente, por exemplo, que vai demonstrar a natureza jurídica dos tratados como sendo contratos em si. E lá no parágrafo 3º vai falar sobre um outro tipo sobre tratados internacionais que versam, por exemplo, sobre direitos humanos. E vai criar uma outra natureza jurídica para eles. No lugar de serem apenas vistos como contratos, vai colocar no nosso ordenamento jurídico os tratados internacionais como norma constitucional, tá certo? Como emenda constitucional. Existe um tratado internacional que ele é importantíssimo, porque ele fala a respeito de todos os outros tratados, como é que os tratados devem ser estabelecidos. E esse tratado surge na Convenção de Viena, que passou a ser reconhecida no nosso ordenamento jurídico, ou seja, ele entrou no nosso ordenamento jurídico no ano de 2009, mas a Convenção existem interesses entre as nações e esses interesses
eles devem deixar de lado a possibilidade da guerra, do conflito em si, e a partir de tratados estabelecidos entre eles, as nações passarão a cooperar pacificamente. Agora, a nossa Constituição fala nos parágrafos do artigo 5º a respeito desses tratados. Inicialmente no parágrafo 2º do artigo 5º em relação ao tratado, mas ela vai considerar que os elementos fundamentais de cada tratado internacional devem estar dispostos nos próprios tratados que são estabelecidos. E o objetivo aqui, na verdade, é fazer uma reflexão ampla, certo? Fazer uma reflexão ampla, trazer um entendimento geral sobre o que é um tratado internacional e nós seguiremos com a caracterização deles. Sobre nulidade, sobre extinção, sobre suspensão dos tratados e suas consequências. Mas, mesmo tendo a Convenção de Viena, é importante que se perceba que os tratados em si mesmo acabam estabelecendo uma série de princípios que vão favorecer a sua interpretação, certo? Então, é fundamental que se entenda que a Convenção de Viena vai trazer regras que são... Continuando falando sobre os tratados internacionais, nós já podemos tirar, pelo que o colega relatou anteriormente, que ele é a forma mais eficiente do direito internacional público em nossa atualidade. Os tratados são a forma mais concreta dessas relações internacionais, além de ser a elaboração, a personificação do que é acordado entre os países, entre os organismos, que ele é montado de uma forma democrática. Então, falando mais sobre os tratados, é preciso relatar um pouco sobre suas características, que são 3, que é o consensualismo, a ausência de hierarquia e a ausência de formalismo. Quando falamos sobre a ausência do consensualismo, estamos falando sobre o acordo, né? Para que exija um tratado, tem que ter pelo menos 2 organismos, países, estados, para que possam deliberar em conjunto e tratar os assuntos específicos daquele tratado, as liberações, as vedações, que fique muito bem amarrado. Vemos que, na outra característica, é a ausência de hierarquia. Então, assim, seja um organismo regional, como um Mercosul, União Europeia, ou uma relação entre países, entre outras organizações, eles não se submetem a uma hierarquia de um ao outro, entendeu? Eles conseguem correlacionar sem essa exigência de hierarquia. Porém, é preciso frisar que ele tem que atender a questão do jus congés, que é a única exceção à regra dos tratados, como, por exemplo, a Carta da ONU, que ele serve de norte para todos que estão. Então, seria a única exceção sobre a questão da hierarquia. E no tocante à ausência de formalismo, nós podemos falar o quê? Que não é necessário todo um regramento, que não é necessário, não existe um regramento específico, norma, que venha a dizer como é que se faz um tratado entre países, entre organismos internacionais. Basta que realmente ele seja escrito e que seja aceito por todos, que ele seja feito de uma forma construída com uma lógica e que tenha características de costumes para eles exercerem. Dito isso, é necessário falarmos sobre a questão da classificação desses tratados, que quando nós falamos da questão da ordem formal do tratado, que é a forma que ele é feito, nós temos 3 classificações, que é sobre o número das partes, é sobre a qualidade das partes e sobre o procedimento da assunção do compromisso. Então, quando eu falo em número de partes, estou falando se vai ser um tratado bilateral ou multilateral. Então, bilateral, 2 organismos, E multilateral, de 3 em diante. Na questão da qualidade das partes, é falar se eu estou falando entre países ou sobre organizações internacionais. Então, a Organização do Comércio dos Estados Unidos com a Organização do Comércio dos Países da América do Sul, ou 2 nações. E na questão dos procedimentos de assunção do compromisso, nos cabe relatar o quê? Que, pelos estados, a exigibilidade ou não de ratificação para o engajamento definitivo dos estados, ou seja, se o ato é suficiente para o comprometimento definitivo.
Pois bem, e por fim, na questão da classificação, precisamos falar sobre a sua natureza material, onde temos duas características para se falar, que é a natureza do tratado e também falar sobre a função da matéria que ele está tratando. Quando eu falo na natureza do contrato, é onde há a questão da criação dos benefícios recíprocos de cunho econômico, sobre também a questão de barreiras alfandegárias, taxações. E quando a gente fala na função de matéria, estamos falando sobre os tratados, se é sobre direitos humanos ou tratados em geral.